Bom, gente, boa tarde. Hoje, 5 de junho de 2021, 14h10 agora, Dia Mundial do Meio Ambiente. Que bom tê-los todos aqui nesse momento, para a gente fazer mais uma discussão super importante do que significa a educação ambiental na nossa vida, né? A gente sempre fala o que é educação ambiental na nossa vida, mas o que é que ela é de verdade? O que a gente fala, o que a gente discute, o que a gente lê, o que a gente estuda, a gente faz? Então, a todos vocês aqui, nossos alunos da turma de ACE 5, vamos refletir sobre essa discussão e especialmente aos nossos convidados, né? Vamos refletir sobre isso também. Será que tudo que a gente faz, lê, estuda, discute, a gente de verdade, repetindo, a gente realmente faz? Então, vamos pensar nessa possibilidade, porque pensar a educação ambiental, pensar a saúde do planeta, pensar a nossa qualidade de vida, significa fazer educação ambiental. Talvez vocês digam assim, mas professor, sempre se teve problema com as questões ambientais, sempre tiveram problemas de questões ambientais, sempre tiveram. Nosso planeta é o resultado de uma evolução geológica e depois biológica, mas sempre teve problemas, né? Agora, a partir da Revolução Industrial, esses problemas tornaram-se muito mais graves. Então, nessa perspectiva de pensar a educação ambiental, pensar essa relação universidade-escola, que bom que vocês da escola estão agora na universidade, e que bom que nós da universidade estamos com vocês nas escolas. Então, isso é um trabalho de parceria muito interessante, muito proveitoso, e que com certeza a gente até, assim, eu sou coordenador da Feira de Profissões da Universidade Federal do Piauí, e eu sempre digo para os participantes, se vocês entrarem na universidade, procure a gente e diga que participei da Feira de Profissões. A mesma coisa com vocês aqui. Qualquer um de vocês aqui que passar na universidade, que for fazer o curso de geografia, a gente convida a todos vocês a fazerem o curso de geografia, falem assim, olha, nós participamos daquela atividade de educação ambiental, da turma de ACS 5, anotem aí para vocês não esquecerem, a turma de ACS número 5 do ano de 2021.1, certo? No primeiro semestre letivo de 2021. Então, sejam todos bem-vindos e a gente já passa agora a discussão, a condução da atividade de hoje para a equipe formada pelo Irã de Oliveira Cordeiro Júnior, o João Henrique da Silva Lima e o Vitor Memória Nogueira, com a temática isolamento social e meio ambiente, impacto da pandemia na biota do Rio Poti. Essa discussão é muito importante e vocês vão ver o porquê impacto. A palavra impacto, que eu acho que é a palavra-chave aqui, equipe, na minha avaliação, lendo o trabalho de vocês, lendo a discussão de vocês, a palavra impacto ela é muito interessante, mas é inclusive uma discussão diferente dessa palavra impacto. Então, a partir de agora é com vocês. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de desejar que todos sejam bem-vindos aí na tarde de hoje, na nossa apresentação. Como o professor disse, né, nós vamos tratar do isolamento social e o meio ambiente, impactos da pandemia na biota do Rio Poti. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo bem, se estão vendo o slide, tranquilo. Ok, Vitor, tá tudo certinho. Então, como o professor disse, né, a gente vai tratar do isolamento social e meio ambiente, impactos da pandemia na biota do Rio Poti. Por que que a gente surgiu esse tema, né, na nossa mente para trabalhar com ele? Primeiramente, pelo momento que estamos vivendo, da pandemia, e por conta de uma observação muito interessante de um dos nossos membros, que foi o Irã. As pessoas que moram em Teresina conhecem que o Rio Poti, em determinada época do ano, ele acaba parecendo estar bem mais poluído por conta dos seus aguapés, que acabam tomando toda essa superfície do rio. E o Irã, ele observou que no ano de 2020, no mesmo período que em anos anteriores acabava que tinha esses aguapés, no ano de 2020, no mesmo período, não teve. E por isso a gente foi pesquisar, foi analisar, foram pesquisas feitas mesmo mais
na internet, buscando informações em outros artigos, em notícias, com o pessoal de gestão ambiental do IFE, a gente conversou com alguns, para não ter não tivemos essa pesquisa presencial, muito por conta dessa questão do isolamento, mas fizemos uma boa pesquisa mesmo bibliográfica, em artigos e em links, sites para estar apresentando aqui para vocês. Como também foi dito já, né, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 5 de junho é conhecido como Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente gostaria de trazer essa informação, né, não sei se todos estavam sabendo disso, mas é uma data muito importante para todos nós. E hoje eu vi uma frase que eu achei muito interessante, né? Muitas pessoas postando sobre isso. E uma frase que eu achei muito interessante foi aqui: cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos. Ou seja, se a gente cuida do meio ambiente, a gente está cuidando do nosso presente, do que a gente vive agora, e está cuidando das gerações futuras, do que eles terão nas gerações futuras. Por isso é de extrema importância a gente entender como o meio ambiente funciona, entender como cuidar, como preservar e como conviver com o meio ambiente, de maneira que a gente mantenha ele sempre alinhado com o nosso dia a dia, de maneira que esteja sendo preservado e nos beneficiando. Pode continuar aí. Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar nosso seminário, né? Primeira coisa que eu quero fazer a pergunta para vocês é: o que é pandemia para vocês? Qual é o significado do termo pandemia? Pode colocar no chat se quiserem, ou mesmo falar. Eu entendo pandemia, sem entrar no critério científico, que esse eu também não sei, como uma doença global, no mundo todo. Essa é a minha ideia que vem. Certo, boa, Haroldo. Obrigado pela participação. Mais alguém? Quer dar seu conceito, sua opinião? Então, vamos passar. Eu coloquei no chat. Botou no chat, cara? Não Eu vi coloquei aqui surto ainda. global de um vírus. Eu concordo com o Haroldo também. Isso aí, isso aí. Vamos passar o slide, vamos aprender de forma mais técnica o que é, né? E vocês todos estão certos. É uma questão global, né? Pandemia é o estágio mais grave de uma escala, de uma incidência, e pode ser decretado em casos onde uma patologia se espalha dentro de quadros epidêmicos por diversos países e continentes. Nesse seminário, nessa apresentação, eu, o professor Irã, o professor João Henrique, o professor Vitor, vamos mostrar questões ambientais e pandemias também que ocorreram ao longo da história. Então, preste atenção que nós vamos aprender muitas curiosidades, e qualquer coisa, fique à vontade, pode perguntar, viu? Por favor, pode passar. Bom, mas antes também de tudo, vamos aprender a diferença, porque a gente escuta pandemias, surtos, epidemias, a respeito de outras doenças, claro. Então vamos aprender qual a diferença desses 4 termos. Nós precisamos aprender eles para ter uma noção, o nível de proporção dessa doença. Vamos iniciar pelo surto. O surto é o aumento repetido no número de casos dentro de um limite muito restrito ou de uma doença específica, certo? A epidemia, eu gostaria de pedir para um aluno, quem quiser ler, por favor, o que é epidemia. Eu leio. Epidemia, quando ocorre um aumento no número de casos de uma determinada doença, muito acima do esperado, e não delimitada a uma região. Certo, muito obrigado, aluno. Vamos falar sobre a endemia. Ocorrem com certos números de casos controlados em uma determinada região. Nós já estamos vendo a diferença. Limitado a uma região, já não está limitado a uma região. Então, vamos para a última, e que é a pior, como todos disseram, né? E que é a pura verdade. Preenche o número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes. Bom, quando a pandemia do
Covid-19 iniciou, ninguém Irã, esperava. Por favor, Irã, sim, professor. vou até aproveitar essa oportunidade, porque como a gente é defensor da geografia, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, vocês aí perceberam, e ficou muito claro, daí a importância de se fazer esses estudos, que o professor Irã fez uma referência muito grande ao conceito de região. Região é um conceito fundante da geografia. Todos os profissionais da geografia estudam região para aprender o que é região. E não existe no planeta Terra. Vocês lembram na semana passada que eu fiz a pergunta: quantos planetas temos? Quantos planetas Terra? A resposta foi um planeta. Então, todas as doenças acontecem no planeta. O planeta é o objeto de estudo da geografia, e a geografia tem essa classificação da superfície terrestre do planeta Terra, quando estuda as doenças, por um conceito de área, que são as regiões. Por isso você tem essa divisão. Então, como foi feito no início da fala, quando a gente cuida do ambiente, eu não vou falar meio ambiente hoje, vamos falar de ambiente, que é o nosso ambiente. Quando a gente cuida do ambiente, do qual nós somos partes integrantes, nós estamos cuidando de nós mesmos. Então, vocês fiquem atentos que sempre que se pensa em qualquer que seja a doença, principalmente as doenças com vetores, estamos trabalhando com conceitos da geografia. Então, muito importante vocês pensarem nisso, e muito importante a gente pensar que a geografia está no nosso cotidiano todos os dias, todas as horas. Aprender um pouco das pandemias e epidemias que ocorreram ao longo da história da humanidade. Vamos para a primeira, que é essa peste bubônica, né? É também conhecida como uma peste negra, ela também. Porque ela é a grandona e é a pior? Porque matou aproximadamente 75 milhões de pessoas. A estimativa demais, como está visto no quadro aí. Mais ou menos 300 milhões. É muita gente. Mas por que isso ocorreu? Porque a primeira era a morte rápida. Hoje nós estamos vendo na crise da Covid que pessoas estão indo muito rápido, se internando e infelizmente falecendo muito rápido. Nessa época, era algo de em torno de 7 dias. Pegou 7 dias, talvez já não estava vivo, para contar a história. E ela dizimou 40% da população da Europa. 40%. E nessa época também foi inventado um termo que nós estamos muito familiarizados, que se chama quarentena. O que é quarentena? De onde surgiu esse nome quarentena? Na verdade é porque os navios, quando chegavam à Europa no período da pandemia da peste negra, os tripulantes tinham que passar 40 dias dentro do navio. Por isso o termo quarentena. É puramente isso. Nós temos a outra também, que é a varíola, né? Que essa também foi bem pesada, porque nada menos dizimou 90% da população das Américas. Mas como assim 90%? Ela ocorreu no ano de 1520, como está visto, a amarelinha aí. Mas o que ocorreu mesmo? É porque quando foi colonizada a América, essa doença foi trazida pelos colonizadores espanhóis. Então as pessoas não tinham anticorpos ou proteção suficiente no seu corpo para resistir a essa doença. Então foi nada mais, nada menos que 90% da população das Américas, o que dá em torno de 50 milhões de pessoas. A outra é a gripe espanhola. Essa aí também matou 45 milhões de pessoas em 2 anos. Em 2 anos. Só relacionando, nós estamos quase também, passamos de um ano da pandemia, né? Foi já aproximadamente 3 milhões, e assim, 2 anos foi entre 40 a 50 milhões de pessoas. Essa aí foi também a pandemia da fake news. Mas por que fake news? Porque primeiro não é gripe espanhola. Na verdade, não se sabe de onde ela surgiu. Mas por que foi dito gripe espanhola? Vamos dizer que nesse período, entre 1919 e 1918, e 1919, estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. Então, vários países da Europa estavam focados na guerra, não era em noticiar a doença. A Espanha, por exemplo, era neutra nesse período. E só a Espanha que noticiava dessa doença. Só ela. E quem visitava a Espanha pensava que a doença estava ocorrendo era na Espanha, mas não era em geral. Eram os outros que não noticiavam.
Também nessa época também foram ditos alguns métodos para não pegar a doença. Como? Uma delas, bem radicais. Se você comer 3 barras de chocolate, você não pegaria a doença. Rapaz, se fosse fácil desse jeito, seria maravilha. 3 barras de chocolate não pegaria a doença. Também foram ditas também algumas fake news dizendo que a doença tinha vindo de um remédio que era da Alemanha. Não se sabe, mas também ainda não é comprovado, viu? E a outra aí, que foi a primeira pandemia, que é a Rússia menor. Oi. E até para acrescentar a tua fala aí, deixa eu só acrescentar um momento aqui. A gripe espanhola, ela é uma consequência, na verdade, uma consequência da Primeira Guerra Mundial, que vocês lembram, a Guerra Mundial 1914 e 1918. Então, a gripe espanhola é em função do colapsamento, uma das coisas em função do colapsamento da estrutura sanitária da Europa. E ela, na realidade, ela vem dos Estados Unidos. Ela teve origem, o nome espanhola, em função da divulgação, como você falou, mas ela vem dos Estados Unidos e entrou no Brasil, algo parecido como a Covid-19. Ela entrou no Brasil, veja como foi interessante a gripe espanhola. Ela entrou no Brasil por um navio e a partir de uma correspondência individual. Uma correspondência individual contaminada e foi entregada a uma pessoa, e essa pessoa contribuiu, né, de forma involuntária, contribuiu para que a pandemia da gripe espanhola se espalhasse pelo território brasileiro. Isso em 1918, com esse navio vindo dos Estados Unidos. Não tenho dados aqui do Piauí, mas do Ceará tem muitos dados da gripe espanhola lá em Fortaleza. Eu tenho, inclusive, fotos desse episódio. Aqui não tenho. Realmente aqui não tenho. É com você. Pois é, obrigado pela cooperação, né, professor, pela ajuda. E é mesmo, Pablo, botou no chat aí que já vem de muito tempo, já vem de um tempo bastante, e nós vamos falar da mais antiga, que foi a praga Justiniana, né? Esse nome Justiniano, na verdade, aconteceu em Constantinopla, mas Justiniano era o nome do rei da época, que também pegou a doença, mas curiosamente ele não morreu dessa doença. Essa doença era causada pela pulga, pelo piolho e mordida de rato também, e que dizimou 30 milhões de pessoas, aproximadamente, o que dá em torno de 10% da população mundial. Se formos colocar, só em termos de curiosidade e proporção, quanto é 10% da população mundial atualmente, é algo em torno de 750 milhões de pessoas. É muita gente. Então, essa aí foi a mais antiga já registrada. Pode passar, por favor, professor Vitor. Mas, chegamos aos tempos atuais, né? A nosso tempo, vamos falar um pouco da Covid-19, né? Vamos tirar uma curiosidade primeiro. O nome do vírus é SARS-CoV-2. Nome do vírus. A doença que é a Covid-19, certo? Vírus SARS-CoV-2 e doença Covid-19. Só para diferenciar, né? Ser um termo mais técnico. Bom, só mais uma contribuição. Desculpa, Irã, só mais uma contribuição. Não, pode. Como você falou os dois, eu vou colocar o tripé. O coronavírus é uma família de vírus. Aí por isso que a gente fala os coronavírus, o SARS-CoV-2 e a Covid-19. A família é a coronavírus, o SARS-CoV-2 é o vírus, porque o SARS-CoV-1 é o que gerou a síndrome respiratória aguda grave lá do Oriente Médio. O SARS-CoV-2 gerou essa pandemia agora com o nome de Covid-19. Olha que legal. Pois é. Obrigado pela contribuição novamente, professor. E esse é o tripé, né? SARS-CoV-2, Covid-19 e coronavírus. Bom, foi iniciado, como todos sabem, foi descoberta, né? No final de 2019, na China, né? Em Wuhan. E jamais imaginaríamos, acredito eu, que chegaria a essa proporção, principalmente no nosso país e no globo, né? E estamos no meio dela, ao ponto dos governantes decretarem isolamento social, uma série de medidas para tentar barrar a contaminação da Covid-19. Então, pode passar o próximo slide, por favor, professor? Essa é a linha do tempo, vamos prestar atenção, do que ocorreu até abril de 2020. O início de tudo, né? E como as coisas foram rápidas, muito rápidas. Em dezembro de 2019,
o novo coronavírus é isolado por cientistas chineses, né? Em dezembro de 2019. Aí, quando dá 30 do 12 de 2019, o mercado de Wuhan é fechado pelo alerta epidemiológico. Estamos falando do dia 30 do 12, véspera de Ano Novo, né? Então, já em dia 11 dias depois, 12, 13 dias por ali, já aconteceu o primeiro óbito na China por causa do coronavírus. Então, vamos indo, né? Vamos passar um pouquinho mais para frente, dia 30 do 1, a OMS declara emergência de saúde pública global, depois que os primeiros casos foram confirmados na Europa, na França, mais precisamente. Em fevereiro, dia 15 do 2, primeiro óbito registrado na Europa. Primeiros casos registrados no Brasil foi no dia 25 do 2. Já aconteceu muito rápido. Veja só, em 2 meses já estava aqui no Brasil. E era o primeiro caso já. Mas era o primeiro caso que viria para revelar algo muito mais sério e do que podia ocorrer. Até que no dia 13 do 3, né, a Itália se torna um novo epicentro da epidemia. Como a gente se lembra, a Itália passou um período muito complicado. Hoje já estão até melhores, mas passou por um período muito complicado mesmo. E assim foi mudando. Foi da China, foi da Itália, um novo epicentro, aí foi para os Estados Unidos, aí veio para o Brasil, e assim vai, em cada país. O primeiro óbito registrado no Brasil, infelizmente, ocorreu já dia 17 do 3, quase um mês depois, né? Até que dia 26 do 3, os Estados Unidos tornou epicentro epidemiológico, né? Da doença, né? Então, veja como as coisas ocorrem rápido. Vejam como o tempo cronológico aconteceu tão rápido que, meu Deus do céu, quando piscou, já estava acontecendo. Na época que eu tinha visto um noticiário que aconteceu em São Paulo, eu nunca imaginava que chegaria até aqui, né? Até nós. Até próximo a nossos familiares. Mas, felizmente, ocorreu. Isso vai de lição, ensinamento para nós também, viu? Mesmo atualmente, que não melhorou ainda. Pode passar o próximo slide, por favor, professor Vitor. E o que aconteceu? Quais foram os impactos? Primeiro, o que vem na cabeça de todos. O uso de máscara e o uso de álcool em gel. Claro que a máscara às vezes incomoda, tal, mas nós precisamos usar. É para segurança. Nós não podemos brincar com essa doença. Segundo, o isolamento social. Vejamos aí a Frei Serafim toda deserto, só tem um homem ali andando ali, né? Eu não sei o que ele está atravessando aí, mas muito calmo. Porque geralmente a Frei Serafim não passa correndo e ele está praticamente andando aí. E tudo fechado na frente do HGV, né? E também aqui temos um traço do tráfego aéreo mais congestionado do Brasil, que é na região sudeste, né? Como está passando o mousezinho aí. Mas por que o número de aviões diminuiu? Claro, por causa das medidas de restrições. O nível de viagem diminuíram, as pessoas deixaram de circular, consequentemente veio uma crise econômica natural, e assim foi por isso. E foi no mundo todo, não foi só no Brasil, foi no mundo todo, diminuiu tudo mesmo. Pode passar o próximo slide, por favor? E quais foram os impactos positivos da pandemia no meio ambiente? Olha, nós vamos falar desses impactos positivos aqui, mas nós vamos falar aqui, mas foram impactos a curto prazo, certo? Não é que vão mudar para sempre, não, é a curto prazo. Estamos falando de um ano de pandemia. Vamos lá. A primeira coisa, nós discutimos aulas atrás, que até o professor falou, e passou também em vários noticiários, a volta de peixes em Veneza. E pelo que parece, voltou mesmo. Eu pensava que tinha mais. Não tem lá. E a tão tal que voltou golfinhos a nadar nas águas de Veneza. Não se via há anos. As águas ficaram mais limpas, né, por conta da diminuição do movimento náutico, né, dos lemes, do barco, por causa da sujeira que tem embaixo. E até o cisne veio a passear em Veneza, vamos dizer assim, por conta das águas mais limpas, com menos poluição. E acredito que quase todos não se lembram de cisne em Veneza, né? Eu, particularmente, eu nem sabia que cisne podia estar em Veneza. E tem, né? Está tendo no momento. E essa foi a consequência a curto prazo.
como nós falamos aqui, no Rio Poti teve a diminuição dos níveis de água-pés. Mas não é algo só restrito do Rio Poti ou de Teresina, mas sim do mundo. Houve uma diminuição no fluxo de pessoal, houve uma diminuição no movimento de pessoas. Consequentemente, uma diminuição da liberação de gases CO2, de dejetos, de outras sujeiras. E assim vai. E falando sobre CO2, é o que a gente verá no próximo slide. Por favor, professor Vitor. Muito obrigado. Agora sim, nós vamos falar sobre o ar, né? Uma curiosidade aqui no meu bairro, que eu moro em Beltrão 3, né? O povo tem a tendência no BRL Pro de tacar fogo em mato. Tem muito mato. O povo taca fogo aí. Não sei porquê, na mente dele vai limpar, mas taca fogo, né? E muitas pessoas vizinhas aqui que tacavam fogo, foi perguntado para eles por que eles não tiveram aquela mesma atividade, né? E eles disseram por conta da pandemia e sabia que a fumaça podia prejudicar as pessoas que tinham alguma doença no pulmão, asmático, rinite, entre outros. E eles disseram que isso fez com que eles mudassem de pensamento e não tacassem mais fogo. Graças a Deus, eu espero que isso continue, né? Que é muito ruim. E vamos lá para as imagens e de já podemos ver a diferença já em São Paulo. Essa primeira imagem, por favor, professor, pode o mousezinho, o laser, aí, muito obrigado. Aí estamos falando de São Paulo. A segunda imagem estão falando na China. Aí, na China. Ó, vejamos que a China ali, a China é comum ter níveis de CO2 muito elevados no ar, ao ponto de criar uma névoa. Aí pensa que está nublado. Não, é CO2 mesmo, é fumaça mesmo. E em 2008, houve os Jogos Olímpicos de Pequim, né? Na China. E eles queriam também reduzir o nível de CO2 naquele país. Bom, não reduziram, mas eles eram iniciativas que eles tiveram para a sustentabilidade, é uma discussão que vem desde os anos 90, ou até mais antigo, mas não fizeram isso. Mas a pandemia fez com que isso ocorresse. Vejamos a diferença no nível de fumaça do ar sujo, que é antes da pandemia e durante a pandemia, com a diminuição da atividade das indústrias na área da China. Porque sabemos que um centro industrial China é centro industrial, praticamente. E falando também de São Paulo, a maior cidade do nosso país, claro. Nós falamos dos outros, nós temos que falar da gente também, né? São Paulo, vejamos a diminuição também no nível de CO2, está até mais bonita, a foto está até mais clara, passa até uma tranquilidade maior. E aqui é na Europa. Na Europa também teve essa atividade, foi mundial, isso. Mas vejamos bem, vamos ao mouse aqui, professor, na Itália, justamente, muito obrigado. Tá? É bom esse professor, viu? Na Itália, onde está essa marca vermelha? Onde está instaladas as maiores indústrias da Itália. E essas indústrias são automotivas. No caso, a Fiat, a Ferrari, tem outras indústrias também lá, mas essas duas são as maiores, as mais conhecidas, né? E por conta da diminuição do isolamento social, que a gente se lembra, né? Que eu falei, professor, o senhor falou que a Itália passou um período muito difícil, chegou a ser epicentro do mundo, isso, Maserati, isso, São Paulo sabe. Muito obrigado pela ajuda. A Itália chegou a ser um dos piores lugares do mundo, né, em relação ao coronavírus. Isso mesmo. E foi justamente nesse período. Olha a diminuição de CO2. Isso melhora a qualidade de vida. Mas sabemos que isso é algo temporário. Não quer dizer que seja algo permanente. E agora eu vou deixar a palavra com o professor João Henrique para dar continuidade à nossa apresentação. Viu? Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode perguntar. Boa tarde, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Sim, Vitor. Sim. Então, Sim. como foi muito bem tratado, né, pelo nosso amigo Irã, professor Irã, a pandemia, o conceito de pandemia é que uma doença quando ela acaba se espalhando por todo o território mundial. Atualmente, é muito mais fácil isso acontecer, porque hoje em dia a gente vive um mundo globalizado, onde praticamente tudo está interligado. Aquela imagem dos aviões que o Irã mostrou foram um veículo de transmissão muito grande, porque pessoas tiveram que se deslocar, tiveram que vir para o Brasil, sair do Brasil, ir para outros países, e acabou que
em um curto período de tempo, a doença foi se espalhando. E como a gente sabe, chegou aqui na nossa cidade, né? Lembro em Teresina, no nosso estado, Piauí. Lembro como se fosse ontem, a gente lá na universidade e saiu a notícia que o jornalista Marcelo Magno estava com sintomas de pneumonia e estava internado. Alguns dias depois saiu o noticiário que era coronavírus, que era a Covid-19, e teve que fechar tudo. Começou o isolamento social, o pessoal parou de ir para as escolas, shoppings fecharam, empresas fecharam, todo mundo nas suas casas. Como foi mostrado na imagem lá da Frei Serafim, o que até atualmente é muito difícil de a gente ver aquela avenida sem movimento nenhum, de ônibus, de veículos, e nessa época parou tudo. Ou seja, o Rio Poti, como nós sabemos, ele passa boa extensão em local da zona urbana da cidade de Teresina. Local urbano onde tem residenciais, onde tem hotéis, onde tem principalmente os 3 principais shoppings da região, que é o Teresina Shopping, o Shopping Rio Poti e o Riverside. E tem estabelecimentos comerciais nas 2 avenidas, tanto Raul Lopes como a Marechal. E todos esses estabelecimentos, infelizmente, por falta de um saneamento básico adequado da nossa capital, acabam que boa parte dos seus lixos, do seu esgoto, infelizmente, vão parar no Rio Poti. E com isso surge a nossa temática, né? Os aguapés. Primeiramente, para a gente entender toda essa questão que a gente falou de os aguapés terem sumido durante o período de 2020, não terem aparecido de forma tão constante como a gente costuma ver, a gente precisa saber o que é, né? Eu queria perguntar para vocês aí se vocês já viram em algum lugar, sabem o que é aguapé, tem algum conhecimento prévio sobre ele. Quiserem falar ou quiserem colocar no chat, fica à vontade. Lucas falou que tem um conhecimento prévio. Quiser falar aí, Lucas, pra gente? Eu tenho bem pouco conhecimento a respeito dos aguapés, mas o que eu sei mesmo é que eles surgem em um período em que o rio está muito poluído. É como se eles absorvessem a sujeira, digamos assim, dos rios, das águas dos rios. E eu também sei que eles trazem, essas plantas trazem diversos problemas para o ecossistema para a biota, quer dizer, melhor dizendo, dos rios, porque acaba que absorve todo o oxigênio, né? Serve como uma barreira para o oxigênio e acaba que mata os peixes, mata toda a fauna do rio. Dificulta também, né? A vida desses animais e até mesmo desses vegetais essas floras, essas espécies da flora, vivem aí no rio. Exatamente. Mais alguém tem alguma coisa a falar? Seu Pablo. Os aguapés é justamente no período que o rio tem a menor vazão, né? Tanto é que a gente olha aí na foto que vocês colocaram aí, a água ela fica bem verde, parece lodo, ela fica mais pastosa, fica mais grossa, mais densa. E como diminui o fluxo de água no rio, e tem o período de seca, verão e os esgotos são jogados em maior quantidade do que a quantidade de água que desce no próprio rio, é por isso que ela fica com essa coloração e aumenta o grau de poluição da água. Então, como aumenta o grau de poluição, aí tem um surgimento desses aguapés, justamente que nesse trecho aí, onde é a parte onde tem a maior concentração de prédios às margens do rio. Exatamente. Muito obrigado, Lucas e senhor Pablo. Bom, como os meninos já deixaram bem claro, né? Os aguapés, eles são plantas aquáticas
que se alimentam de alguns organismos do rio. Primeiramente, eu não queria trazer os aguapés como vilões. Eu queria deixar bem claro que os aguapés, eles podem ser muito úteis para o rio. Porém, o que acontece, o que a gente vê na cidade de Teresina, não é culpa da natureza, não é culpa dos aguapés. São problemas que podem ser resolvidos com políticas públicas e resolvidos pelo ser humano. Pelo ser humano. São problemas causados pelo ser humano e são problemas que podem ser resolvidos pelo ser humano. Só precisam de uma administração melhor e de um olhar melhor para essa região, que é o objetivo do nosso trabalho, trazer um olhar melhor para o que acontece no Rio Poti e mostrar que isso pode ser resolvido. Então, os aguapés, né, como eu disse, são plantas aquáticas. Eles se apresentam suspensos em rios, lagos. A gente pode observar eles em locais assim, sejam rios ou sejam lagos. Normalmente em rios que possuem, que são mais, digamos assim, parados, né? Como o seu Pablo disse, né, os aguapés eles aparecem mais quando o rio está em pouca vazão, o que coincide no nosso período de Berre-Obró, que é o período onde a gente tem pouca chuva, logo o rio Parnaíba vai estar menos denso de água e o rio Poti também terá uma densidade menor de água. E acaba que os aguapés surgem. Não é porque choveu pouco que os aguapés vão surgir. É porque tem pouca água, logo o esgoto lançado no rio acaba continuando da mesma forma de outras épocas do ano, porém tem pouca água passando no rio. E os aguapés, eles se alimentam dessa sujeira, desses esgotos. Além deles servirem de abrigos naturais para moluscos, insetos, peixes do rio, eles se alimentam digamos, vou falar esgoto mesmo, do rio. Essa é a alimentação deles. Como acaba tendo uma grande densidade de esgoto, os aguapés aumentam, porque eles vão ter mais alimentação, né, vão se proliferar mais rápido. E acabam, como a gente vê nessa imagem aqui da direita, onde a gente tem a visão da ponte estaiada, eles acabam se espalhando durante toda essa superfície do rio. E é a partir desse momento que os aguapés passam a ser prejudiciais ao rio. Eles são importantes em pouca quantidade, porque eles têm esse poder de filtrar, de tirar as impurezas do rio ou de lagos e consumir essas impurezas. É bom para eles. Porém, em grande quantidade, eles são altamente prejudiciais para o rio. Por quê? Muitos seres vivos do rio, eles necessitam da luz solar que atinge o rio, o que faz com que o rio tenha mais oxigênio também. Muitos seres vivos que vivem no rio necessitam disso. A partir do momento que os aguapés estão tampando toda essa superfície do rio, os seres vivos serão altamente prejudicados. E ele serve como um bioindicador, né? Se a gente vê um rio ou um lago que ele está totalmente tampado por aguapés, é muito diferente da gente ver um lago ou um rio que tem só um quarto de aguapés, tem pouca coisa. A partir do momento que a gente vê um que está totalmente tomado pelos aguapés, é um bioindicador. O que seria isso? Quer dizer que o rio ele está em um nível de poluição muito alto. Se ele está muito poluído, os seres vivos que vivem nesse rio também estão consumindo dessa poluição e viram a cadeia. Uma vez eu visitei um local lá perto onde tem a floresta fóssil, né? O guia falou que são cerca de 200 famílias em Teresina que vivem da pesca no Rio Poti. Ou seja, se o rio está poluído, os aguapés estão indicando isso, que o rio está poluído. Os peixes do Rio Poti estão consumindo essa poluição, os peixes, principalmente os peixes que é o que a gente consome. As famílias estão pescando esse peixe.
e eles podem acabar se prejudicando com isso, né? Porque o peixe está consumindo uma quantidade de poluição muito alta. Ou seja, os aguapés, eles indicam isso, que tem alguma coisa errada. Por que que acontece? Como eu já falei, falta de saneamento básico, esgoto jogado de maneira incorreta no rio, e entre outras coisas, coisas que deveriam ser cuidadas, né, pelo poder público. Eu já falei, né, eles acontecem principalmente no período do BR-Obró, e no ano de 2020 a gente percebeu que não teve, né? O Irã disse que passou lá durante o período do BR-Obró em 2020 e não tinha aguapés em grande quantidade, como a gente vê nessa imagem. E ele ficou curioso, né? E como ele mostrou nas imagens anteriores, seja aqui de Veneza, ou dessa questão atmosférica lá da região da Itália, de São Paulo e também da China, em Teresina não foi diferente. No início eu falei, né, o Rio Poti ele está nessa região, boa parte dele está nessa região urbana de Teresina, onde tem shoppings, tem estabelecimentos comerciais, que foram uma das primeiras coisas que passaram um bom tempo fechados. Se eles passaram fechados, não estavam produzindo sujeira, não estavam produzindo esgoto. Logo, não estavam jogando no rio. Ou seja, o rio ele meio que teve uma respirada, né? Ele não recebeu tanto esgoto, logo não teve tanto material assim para os aguapés se alimentarem e se proliferarem, o que ocorreu que o rio diminuiu consideravelmente essa questão dos aguapés. Como eu disse, né? Porque os aguapés sumiram no período da pandemia. Eu botei sumiram entre aspas, porque eles continuam, né? Assim, nas margens do rio ainda tem aguapés. Como eu disse, eles podem ser extremamente úteis para o rio, porque eles filtram essa sujeira. Mas eles sumiram, entre aspas, porque a sujeira diminuiu bastante. E acabou que eles não se proliferaram muito e não tamparam toda essa superfície do Rio Poti. E pode acabar surgindo uma pergunta aí na mente de vocês, né? Sim, a nossa cidade ela é cercada por dois rios, o Rio Parnaíba e o Rio Poti. Por que que os aguapés só aparecem mais no Rio Poti, né? Pode surgir essa dúvida. E é até simples entender, basta a gente ver um pouco de como é a dinâmica desses rios. Primeiro que o Rio Poti, ele está bem mais na região urbana, bem mais do que o Rio Parnaíba. Segundo, que o Rio Poti, em Teresina, ele está já no seu baixo curso, ou seja, ele acaba em Teresina, ele já está com pouca força nas suas correntezas, está um rio mais calmo, mais parado, o que faz com que essas plantas aquáticas têm uma maior facilidade de se proliferar, diferentemente do Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba, além de ser um rio com a densidade de água maior, em Teresina ele está no seu médio curso, ou seja, a água ainda tem muita força. Inclusive, a gente pode observar nos períodos chuvosos de Teresina que o rio Parnaíba ele ganha muita vazão e acaba que o Rio Poti acaba influenciando no Rio Poti, que também ganha muita vazão e muda inclusive a sua coloração, fica com a coloração bem parecida com o Rio Parnaíba, porque acabam se misturando. E por isso que os aguapés aparecem durante o BR-Obró. O rio tem pouca vazão, já está no seu baixo curso, é mais calmo e a poluição acaba se sobressaindo com relação à correnteza do rio. Nesse slide, a gente retirou uma imagem do Google Earth no período aqui de 2019. Essa imagem é no período de 2019. Aqui, bem na região urbana mesmo, onde passa o Rio Poti, onde vocês podem observar que no ponto C, no ponto B e no ponto A são os shoppings.
Riverside, Teresina e Rio Poti. Como vocês podem ver, eles estão extremamente perto da margem do rio. E se vocês observarem o Rio Poti nesse período, ele está tipo na imagem de satélite, ele está tipo com uma densidade, assim, uma sensação de dobra no rio. Enrugação, Né? tá enrugado. Exatamente, uma sensação de enrugado. E essas enrugações, né, são os aguapés, no período aqui de 2019. Como a gente vê aqui nessas fotos, né, nessa foto aqui da Ponte Estaiada, os aguapés eles tomam toda a superfície do Rio Poti. E aqui na imagem do Google Earth a gente vê essa enrugação no rio. E na imagem seguinte, é uma imagem do mesmo local, já no período de 2020, no período em que não teve os aguapés. Podem ver que é no mesmo local. Aqui o Rio Poti, Shopping Rio Poti, o Shopping Riverside e o Teresina Shopping. Se vocês observarem o rio, ele está sem as enrugações. Ou seja, isso acaba comprovando tudo que a gente já trouxe aqui para vocês, né? Desde as consequências, digamos, positivas para o meio ambiente da pandemia e as consequências que o isolamento social causou no Rio Poti. Eu quero que vocês guardem bem com vocês essa questão de que os aguapés, eles não são vilões. Eles acontecem por questões de erros do ser humano mesmo. Muitas construções aqui na margem do Rio Poti, nós que estudamos geografia e qualquer pessoa que já estudou educação ambiental sabe que são totalmente erradas. O rio ele deveria ter uma mata ciliar bem maior do que a que a gente observa aqui na imagem de satélite. Ou seja, já são erros de políticas públicas mesmo. Como eu já frisei, o derramamento de esgoto no rio também é uma questão totalmente errada, uma questão que dá para ser mudada na nossa capital. E é basicamente isso. Os aguapés, eles não são vilões, mas eles são bem indicadores de como o rio está sofrendo com ações do ser humano. E por conta do isolamento social, onde esses locais não estavam produzindo com extrema no seu normal, acabou que o rio teve esse alívio, né, de poluição. Mas como o Irã frisou também na apresentação dele, é algo passageiro. Provavelmente nesse ano, onde muitas atividades nessa região já voltaram, a gente vai voltar a ter os aguapés. E é muito importante que a nossa prefeitura tome cuidado com isso, né? Pois prejudica tanto a biota do rio, os seres vivos que vivem no rio, como prejudica as pessoas que vivem desse rio, tanto principalmente da questão da pesca. Como é um rio que também poderia ser como é que eu posso dizer, uma atração turística, né? Mas muitas vezes quando a gente passa no Rio Poti, a gente sente até um mau cheiro por conta de tanta poluição que tem no rio. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho aí? Sim. Pronto. Sim. Bom, pessoal, tendo em vista tudo isso que foi apresentado para vocês, né, pelo Vitor e pelo Irã, nosso grupo achou coerente fazer uma pequena discussãozinha sobre a educação ambiental crítica, né, já que a gente discutiu aí as questões da pandemia, né, afetando o meio ambiente de forma positiva, por um pouquinho de tempo, mas de forma positiva, devido a essa paralisação do capitalismo, né, a gente decidiu trazer essa pequena discussãozinha para vocês, antes do próximo grupo apresentar, né, que eu acredito que eles vão discutir sobre isso também, que é sobre educação crítica. Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem o que é uma educação ambiental crítica? Quiserem colocar no chat também, estou conseguindo aqui ver. Quiserem abrir o microfone para falar? Se eu for juntar as palavras da forma mais simples, desculpe, Miguel, depois termina. Educação ambiental crítica seria educação ambiental com a palavra crítica no meio, que seria o objetivo de criticar
toda a situação. Só que essa palavra crítica não é só de criticar, é crítica de entender toda a complexidade que existe por trás desses problemas do meio ambiental, educando, assim, vamos dizer só a criança, por qualquer pessoa de qualquer idade, entender toda essa problemática e poder agir de alguma forma, que não é só basta entender. Ará, Miguel? Isso. Obrigado, Haroldo. Miguel? Como o Haroldo disse, eu acho que a educação ambiental crítica, a ciência crítica, ela tem justamente a pressuposto, a ideia de fazer as pessoas refletirem sobre o objeto de estudo, sobre a sociedade. No caso da educação ambiental, seria justamente refletir sobre o meio ambiente. Uhum. Obrigado. Mais alguém? Só lembrar também que isso aí, nós como profissionais futuros geógrafos, é muito importante essa nossa visão, porque a gente tem uma visão totalmente diferente. Você comentou que durante a pandemia os shoppings deixaram de jogar dejetos nos rios, e a gente observa isso, que essa análise ambiental, que é a vulnerabilidade socioambiental, ela vai mais para a questão do pobre. Quando são empresários, as autoridades fecham os olhos, então pode jogar lixo, pode jogar dejeto nos rios, ou seja, fecha os olhos para o pessoal do shopping, né, que joga que transforma o rio, na verdade, em outro céu aberto. E é uma contribuição muito maior com relação à poluição. Tá certo. Obrigado, José. Mais alguém quer falar? Acho que não, né? Bom, o Pablo, vai falar. Pode falar. No meu entender, ela é um pouco diferente da outra, né? A cultura convencional. A crítica, no meu entender, ela está mais falando em torno de cada um fazer sua parte, tanto como acho que o povo político, como os empresários, as empresas e como nós ser comuns. Por exemplo, nós mesmos jogar lixo em beira de rio ou desmatar as beiras. Então, acho que é num conjunto individual, tanto empresários, políticos e a sociedade em geral. Tá certo. Obrigado, Paulo. Bom, acho que isso é suficiente, né, gente? Mas, resumindo tudo que vocês quiseram falaram aí, tá tudo certo, viu, pessoal? A educação ambiental crítica, ela é um ramo da educação ambiental que busca, através da problematização dos meios de produção, uma forma de se alcançar mudanças efetivas para que a gente consiga reverter a crise socioambiental. E o que é essa crise socioambiental? São os problemas sociais que nós temos e a relação deles com o meio ambiente. Aqui no slide eu coloquei para vocês uma frase do Marx, do livro dele, O Capital. Alguém pode ler para mim, por favor? A produção capitalista acumula, por um lado, a força motriz histórica da sociedade, mas perturba, por outro lado, o metabolismo entre homem e terra. Obrigado, André. Bom, pessoal, o que o Marx está querendo falar nessa frase dele aí, né, nesse trechinho que eu tirei do livro? Primeiramente, todo mundo que sabe o que é capitalismo, certo? Caso não saibam, o capitalismo é um sistema econômico, que nós vivemos atualmente, que é baseado na propriedade privada dos meios de produção e a operação desses meios com fins lucrativos, né? E nós sabemos que teve as três fases, né? A primeira, que foi a comercial, logo após a industrial e a financeira. Bom, o que ele quer falar com essa frase aí? O capitalismo, né? Por um lado, ele ajudou a sociedade a mover as engrenagens para que a gente pudesse alcançar o desenvolvimento que temos hoje em dia, né? Nessa primeira parte ele fala, a produção capitalista acumula, por um lado, a força motriz histórica da sociedade, mas perturba, por outro lado, o metabolismo entre o homem e a terra. Ou seja, ele está querendo dizer que, mesmo por um lado, o capitalismo nos ajuda, né, a evoluir, a desenvolver, a alcançar algum nível de desenvolvimento, mas, por um lado, ele prejudica a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente. Tá certo? Pode passar aí, Vitor, por favor. Bom, primeiramente, né, para não entrar muito no tema dos meninos, vamos discutir aqui primeiro só a questão hídrica dos problemas socioambientais. Alguns dados interessantes aqui que eu trouxe para vocês. Né? Cerca de 66% da água usada na economia tem como origem as atividades agrícolas, desde a produção, né, de gêneros agrícolas até a sua comercialização, e as atividades pecuárias ficam com cerca de 24%, enquanto o restante da indústria utiliza cerca de 10%. Eu trouxe um gráfico para vocês aí, né, em forma de pizza, vocês podem observar no cantinho do slide. Alguém pode
se está conseguindo ver, né? Alguém pode dizer para mim quantos por cento de água no Brasil a agricultura utiliza? 72%. Obrigado, Lucas. Lembrando, né, que isso são dados da ANA, que é a Agência Nacional da Água, né? É um levantamento que eles fizeram em 2012. Portanto, é uma fonte de relevância super importante e qual a credibilidade não deve ser questionada, visto que é um órgão muito importante para o nosso país que gere e estuda essa questão do consumo de água no Brasil. O consumo urbano, que é o verdezinho que está na pizza, utiliza somente 9% da água no Brasil, né? Ou seja, as casas, as pessoas utilizam somente 9% de toda a água que é consumida no Brasil. Enquanto a agricultura 72%, o consumo animal 11%, a indústria 7% e o consumo rural 1%. E aí eu questiono para vocês, né? Será que para a gente poder realmente resolver os problemas socioambientais, será que basta somente cada um de nós fechar a torneira enquanto escova o dente, passar só 5 minutinhos no banho, ou será que algo a mais é necessário para que a gente consiga alcançar o ideal, para que não tenha mais esses problemas socioambientais na questão da água? E aí, o que vocês acham? Quem quiser falar, né, puder falar, abrir o microfone, ficaria muito agradecido. Se quiser falar no chat também, estou aqui acompanhando. Eu acho que, mesmo que a gente faça a nossa parte, ela é muito pequena, como tu mesmo mostrou no gráfico, se comparar com o outro consumo, que é o consumo das grandes indústrias. Então, só nossa parte como indivíduo não é suficiente, tem que fazer algo mais para atingir um resultado maior. Obrigado, Haroldo. Mais alguém? João, muitas vezes Oi, Emerson. As grandes instituições, os órgãos, eles jogam muito essa responsabilidade para nós, que isso só vai melhorar se você fechar a torneira enquanto escovar os dentes, se você economizar água. E muitas das vezes essa situação, né, não corresponde tanto como mostra o gráfico de pizza aí, né, que somente nós não seremos o bastante para tentar solucionar esses casos, né, tentar reduzir esses gastos. Tá certo, obrigado. Mais alguém quer falar? É mais fácil pedir para a população, né, que é de mais fácil acesso e controle, do que restringir as atividades da agricultura, do agronegócio em si e das grandes indústrias. Porque se for restringir essa parte, esse setor da população, da sociedade, vai justamente impactar no desenvolvimento econômico do país, né, que terá incidência grave também na própria sociedade em si, né, todos os setores. Então, por isso que o governo ele faz essa solicitação, esse pedido, mas, em contrapartida, nós não vemos nenhum respaldo do outro lado do governo e das outras instituições, nem em âmbito municipal, nem estadual, nem federal, de políticas que venham proporcionar uma qualificação do saneamento básico, né, somente dos grandes centros urbanos, nem tampouco dos pequenos, porque o que nós vemos, o que é costumeiro no Brasil, é esgoto a céu aberto. Então, se a gente vai para outros países mais desenvolvidos, tem tratamento de todas as formas e possibilidades da água, de tanto de uso nos Estados Unidos. O pessoal bebe água da torneira, porque ela já sai totalmente tratada. Aqui, se a gente for tomar água da torneira, moço, é doença na certa, dor de barriga, tudo que é tipo de doença, de pele, de estômago, de tudo quanto é coisa, né? Então, aí qual o costume no Brasil? Ou tem um filtro desses elétrico com carbono aditivado, ou um filtro de barro, né? Então, a população ela tem que procurar se cuidar, porque as intenções, as ações do governo são ínfimas. Tá certo. Obrigado, seu Paulo. Pode passar, Vitor. Bom,
Agora eu trago para vocês outro gráficozinho, agora é um infográfico, né, da Sabesp. A Sabesp é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, tá? Para quem não conhece. Outro órgão super relevante e também qual não deve ser questionado a sua, né, veracidade dos seus dados. O infográfico foi produzido pela Lente Sustentável, que é uma parte da revista Abril, do Grupo Abril. Então, o que eu quero que vocês observem nesse infográfico. Bom, a água que você não vê. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Cerveja. 1 litro de cerveja para ser produzido. São necessários 5,5 litros de água potável. Né? 1 quilo de arroz. 2.500 litros de água potável. 1 quilo de manteiga. 18.000 litros de água potável. 1 litro de leite. 712,5 litros de água potável. 1 quilo de queijo. 5.280 litros de água potável. 1 quilo de banana, 132,5 litros de água potável. 1 quilo de carne de boi, 17.100 litros de água potável. E 1 quilo de banana, 499 litros de água potável. E, por fim, 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros de água potável. Bom, sei que você deve estar se perguntando assim, o que você está sugerindo? É para a gente deixar de comer? É isso? Para poder economizar água? Não é bem assim. Atualmente, existem correntes da economia que tentam provocar uma tentativa de redução no consumo para que a gente consiga dar uma freada nos problemas socioambientais, né? Que são correntes da economia ligadas ao meio ambiente, como, por exemplo, temos a economia ambiental e a ecológica, né? E o que elas dizem? Elas defendem toda aquela questão da conservação, né? Lembrando daquela que o Arilson deu lá na primeira semana, né? O que era conservação? Conservação significava proteger o recurso natural, mas utilizando ele de forma racional, né? Para que a gente conseguisse garantir a sustentabilidade dele para as próximas gerações. Não era preservar, deixar lá integral e perene, intocável, que a gente nunca mais tocasse e deixasse ele do jeito que estava. Não, a gente tem que utilizar a natureza, tem que produzir, tem que comer. Entretanto, vamos fazer isso de uma forma mais sustentável, de uma forma mais pensada, mais responsável, para a gente poder dar uma pausada, uma diminuída nos problemas socioambientais. Afinal, haverão futuras e futuras gerações depois da gente. Portanto, é importante que nós guardemos um pouco desses, né, principalmente da água, que a gente está discutindo agora, para eles utilizarem no futuro, né? E aí, o que vocês acham dessas informações, né, desses dados? Alguém sabia que para você fazer 1 quilo de água, 1 quilo de carne de boi era necessário 17 mil litros d'água? Digam aí no chat. Eu sabia que consumia água, só que eu não tinha ideia da proporção que era para 1 quilo de carne. Porque na minha cabeça assim, 1 quilo de carne, então, uma parte é gordura, uma parte é músculo, então aqui eu vou botar uns 30% de água, agora 17 mil litros. É porque aí também inclui a criação dos animais, né? E todo o processo que ele vai bebendo no decorrer. Isso já foi até questão de Enem. Só para contribuir um pouco aí, João e Pablo. Isso, todos esses valores é na cadeia produtiva. Tá? Por exemplo, os 17.100 litros é em toda a cadeia produtiva. Ou seja, desde o nascimento do bezerrinho lá até o final do ciclo. Então, é por isso que dá esse volume grande, e aí as pessoas ficam com dificuldade de entender, mas é considerando todo o ciclo produtivo. No caso aí, como é a carne, leva o quê? Em torno de 2 anos a produção de um bovino para abate. Então, 17 mil litros em 2 anos. Isso. O dado solto assim, ele é perigoso, ele é complicado, mas o ciclo todo, você vê assim, por exemplo, 1 litro de cerveja, para se produzir 1 litro de cerveja, se gasta 5,5 litros. Quer dizer, para cada litro de cerveja são 5 litros de água, mas é um ciclo produtivo. O ciclo todo. Obrigado pela contribuição, professor. Valeu. Mais alguém quer falar? Esse caso que o professor falou, eu conheço os dois lados. Meu avô criava gado, né? E quando o gado chegava no final da tarde no curral, consumia realmente muita água, muita água mesmo. Era praticamente uma manilha cheinha
de água que eles bebiam, né? Depois corriam a ração misturada com a ração conservada com tudo. Logo a cevada ela já vinha preparada, ainda acrescentava mais alguma coisa e um pouco de sal, que é justamente para o animal engordar, né? Nesse período que o professor falou. E quando você vai cozinhar, que eu gosto de cozinhar, quando você coloca a carne, você pode colocar sem nenhum óleo, sem nenhum azeite, na frigideira, você consegue cozinhar a carne ou assar ela, você bota depois só um pouquinho de azeite, no caso, você consegue só com o líquido que sai do próprio pedaço de carne. Tanto é que se você compra meio quilo de carne, você coloca na frigideira, ou seja, qualquer coisa que for, quando ela perde o líquido dela, você vê o tamanho, a quantidade de redução que tem aquele pedaço de carne. Isso mostra a quantidade grande que tem. E tanto é que nós também, a maioria do nosso corpo, pesos, é formado por água. Tá certo, Pablo. Muito obrigado, viu, pela contribuição. Pode passar, Vitor. Bom, agora eu trouxe para vocês aí um mapa, né, da Water Footprint. Para quem não sabe, não conhece a Water Footprint, ela não é compilada a palavra, é como se fosse um consórcio de pesquisadores holandeses e sul-africanos que estudam essa questão da água, do uso da água na agricultura, da água urbana. Caso alguém queira entrar no site deles, né, tem várias ferramentas legais no site deles para você calcular quanto de água você consome no ano, enfim, é muito interessante, né? Depois eu passo o link aí no chat. Bom, agora, analisando aí a imagem, pessoal. A água utilizada na agricultura, né? Bom, vocês conseguem perceber quais são os países que mais utilizam água para a agricultura, né? Coloquem aí no chat. A Índia utiliza bastante. Nós temos a Estados Índia. Unidos, a China também. Isso. Alguns Parte países da Europa, da né? Europa, sim. Isso. Ali o sul do Brasil também. Parte Sim. da Argentina. Argentina também. Isso. América Central ali também, né? Isso, um pedacinho ali do México, né? Mas a Índia e os Estados Unidos estão de parabéns, viu? A Rússia ali usa bastante também. Ou Isso, não. parte da Rússia. Ó, essa água utilizada aí, né? Esse pessoal aí que está em vermelhozão, né? Utiliza 1.000 milímetros de água por ano, né? Na questão do uso da água para a agricultura. No gráfico seguinte, na imagem seguinte, pode passar, Vitor. Nós temos a questão do uso doméstico da água, ou seja, as casas que usam água, né? As casas urbanas, rurais, que usam água durante o ano, 1 milímetro por ano, né? Percebam a diferença aí, né? Como a relação ao consumo da água, da nossa água, em relação ao que o pessoal da agricultura gasta, é bem menor, né? É bem diferente. E é isso que é aí que vem a crítica da educação ambiental crítica, né? Quanto ao uso do capitalismo dos recursos de forma irresponsável. Ok que utilizando esses recursos tem o desenvolvimento da sociedade, é com ele que a gente se alimenta, né? Mas existem formas de a gente conseguir dar uma conservada para a gente poder manter ele para as próximas gerações e, né, manter, para que ele ainda exista, né? Afinal, alguns são renováveis, porém, não são todos, né? Pode passar, Vitor. Oi, João. Oi, Pablo. Até porque podemos ver o seguinte, que nos dois lugares onde tem maior consumo de água doméstica são os dois países mais populosos do mundo, que é China e Índia, né? Então, a gente pode ver o consumo, a quantidade de consumo de água pela quantidade de população, né? Então, como são dois países bastante populosos ali, a gente vê também ali por Singapura um pouquinho, né? Então, a gente vê onde a densidade demográfica é bem grande e se tem uma certa demanda com a grande densidade demográfica. Então, aí, no caso do Brasil, a gente só vê aqui na parte mais de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas fora aí... Isso. Obrigado. Ótima observação, Pablo. Obrigado. Pode passar, Vitor. Bom, isso que a gente discutiu, né, foram somente problemas socioambientais hídricos, alguns deles. Mas, além da água, nós temos os problemas também da poluição do ar, desmatamento, né,
Afinal, para que a agricultura possa gastar água, né, precisa desmatar boas florestas para poder utilizar o solo e fazer essas plantações, né? Mas isso eu não vou entrar muito nisso aí, não, porque o próximo grupo vai falar sobre isso e é bom preservar também conteúdos para eles poderem discutirem com vocês. Pode passar, Vitor. Bom, para concluir, a gente questiona para vocês. Afinal, o que é bom para o meio ambiente, né? Vocês pensem aí, reflitam de acordo com o que vocês viram durante a apresentação, né? Tivemos ótimas contribuições aí do professor, do pessoal que assistiu a apresentação. Então, pensei para o que é bom para o meio ambiente, né? Será que é necessário só nós fazer a nossa parte, né? E o pessoal da agricultura, né? Da agropecuária, enfim. Mas também vamos ter em mente que não é porque eles, né, não fazem a parte dele que temos que deixar de fazer a nossa. Então, continuar escovando o dente com a torneira fechada e só ligar quando for necessário e não demorar muito no banho também, viu? Pode passar, Vitor. E com isso a gente encerra a nossa apresentação. Obrigado a todos. Caso alguém tenha alguma coisa para falar, alguma dúvida, só manda aí que a gente pode discutir agora. Também tem a questão do tempo, né, que a gente estourou um pouquinho, mas acho que foi isso. Obrigado. Excelente apresentação, hein? Vamos lá, quem gostaria de comentar, fazer alguma pergunta para a equipe? Excelente apresentação mesmo. São trabalhos, né? Todas as equipes se esforçaram ao máximo, e é isso mesmo, o estudante universitário tem assim, essa leitura mais avançada, consegue fazer esse tipo de trabalho, que é um processo de formação mais atualizado, que nós estamos fazendo agora já nos últimos anos. Isso é muito importante, a produção coletiva do estudante universitário, e essa contribuição nossa, que é levar a atividade realizada na universidade para a comunidade. Então, ver quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu achei interessante aquele mapa lá do uso da água doméstica, né? Alguns artigos, livros falam que o Brasil é um dos que tem mais recursos hídricos do planeta, né? Que tem mais rios, lagos. Enquanto nós vemos, né, que principalmente na região norte ali do país, apresenta pouco uso de água doméstica, enquanto países que têm pouco regiões hídricas consomem muita água, né? Como, por exemplo, ali a região europeia. Então, dá para se imaginar, né, também o que eles podem usar tecnologia para retirar dessa água. Então, eu achei bem interessante isso, aquele mapa. Paulo, quando a gente vê o mapa de oferta, ele realmente não bate. É uma outra leitura, uma outra discussão muito interessante também. Algum visitante, algum professor das escolas gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade, vocês estão em casa, viu? Se eu posso comentar, professor, para acrescentar, quando ele botou aquela imagem lá da produção de água por carne, de animal, também, além disso, daquela parte da agricultura e a criação de animal, também tem a água virtual na produção da indústria, que é mais difícil de se perceber, tipo a produção de caneta, sapato, utensílios domésticos, que existe um gasto de água, que é muito difícil você conseguir mentalizar isso, e é muito importante passar justamente isso para os alunos no processo de educação ambiental, porque você falar para uma criança, quando você está usando uma roupa, foi gastado água para fabricar ela, porque na tinta precisou, aí esses detalhes fazem diferença. Só para acrescentar, mas foi muito enriquecedor. Eu vou até acrescentar a tua fala, Haroldo, eu não tenho certeza, porque aí eu teria que fazer uma checagem muito cuidadosa, mas é muito provável, e é probabilidade, é muito provável que não tenha nenhuma atividade industrial no planeta que não utilize de água. É muito provável. Sempre utilize em algum momento. Então, é tanto que a água é considerado, na leitura científica, um diluente universal, né? Então, também é um elemento importante na vida das pessoas, em qualquer fase da vida, em qualquer fase da atividade industrial. Bom, ela está presente realmente em todos os momentos, e aí eu só repito, provavelmente também 100% da atividade industrial. Se você vai, por exemplo, à padaria comprar o pão, para fazer o pão tem que usar água, nem que seja na produção de trigo lá na Argentina. Ou seja, sempre tem a utilização da água, né? Alguém gostaria de comentar? Só uma coisa que eu também não tenho certeza, mas eu fiquei assim, inquieto com aquela imagem que o grupo mostrou, as duas fotografias do Google Earth, e na fotografia que é de 2019, que era para ter maior quantidade de aguapés na superfície,
a superfície do rio também ela apresenta meio com uma coloração, reflete um branco, e eu não tenho totalmente certeza, mas normalmente a água não reflete, então isso é mais um indício de alguma coisa na superfície do rio. O Irã nem falou, né, Irã, mas essa discussão sobre essa problemática do Rio Poti surgiu no meu grupo de pesquisa, lembra, Irã? Eu, você e a Francisca, minha orientanda. O quanto isso foi interessante. E aí ele levou aí para o grupo de vocês, foi massa, muito bom, saiu de lá. É uma discussão, assim, Miguel, muito, muito interessante para a gente fazer. Realmente muito interessante para a gente fazer. E aí, quando foi feita a discussão sobre o conceito de impacto, né? Qual é o conceito de impacto? A gente aprendeu, tanto na escola como até na universidade, só se fala em impacto negativo, impacto negativo. Ah, beleza. E quando se faz a discussão quando acontece um benefício a favor da natureza? Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, precisamos colocar máquinas no rio para tirar os aguapés, precisamos não sei o quê. Aí eu falei, não precisa, não adianta. Isso é só jogar dinheiro fora. O que tem que ser feito é evitar que seja jogado resíduos orgânicos no rio. Resolve. Simplesmente resolve. Cadê que o povo faz? Se você analisar que o rio Poti é nas duas margens do rio Poti, mas a margem aliás, as duas margens do rio Poti, mas a margem do rio Parnaíba não deveria ter uma única fonte de esgoto caindo no rio. Nenhuma única fonte. Nenhuma. E aí você não teria problema nenhum. Certo? Bom, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Irã quer fazer mais algum comentário? Eu queria, professor, só fazer um comentário final, né? A questão que foi discutida aqui sobre educação ambiental crítica também, pessoal, são abordagens, né? São abordagens, opiniões. Várias pessoas têm opiniões diferentes quanto a esse tipo de assunto, né? A que eu trouxe aqui foi a questão da educação ambiental crítica, de acordo com a economia ambiental e a economia ambiental, e a outra, esqueci agora, fugiu a palavra, mas a economia ambiental e o outro ramo da economia que economia ecológica. Trabalha junto também. Isso, obrigado, ecológico, professor. Então, são correntes, pessoal, né? Cada um pensa, né? Pesquisam, estudam e pensam o que querem. Portanto, não leve o que foi falado como verdade absoluta também, né? Porque, como eu falei, são correntes, né? São ideias de pessoas, de pensadores. Professor, e eu só queria agradecer a todos, né, pela atenção, pela participação também no chat, respondendo suas perguntas, muito obrigado. Há também as pessoas que são das escolas, professores, muito obrigado pela presença desde já, é muito importante a sua presença aqui. E fica até o final, vamos aprender muitas coisas aí nessa tarde com os outros grupos, viu? E muito obrigado, foi um prazer participar no grupo com o professor João Henrique, o professor Vitor, são muito bons. E no próximo seminário, quem sabe a gente sorteia uma cadeira igual do João Henrique, como está sendo cobiçado agora pelos alunos. Ok, Vitor, quer falar alguma coisa, Vitor? Só o mesmo do Irã, né? Agradecer todo mundo aí, a participação de todos, foram bem favoráveis com a gente, né? Respondendo as perguntas, para ter uma dinâmica melhor na apresentação. Agradecer aos visitantes também, o pessoal que vai ver no YouTube, quando tiver postado lá, né? Se inscreva no canal do professor, deixa o like